Estamos no sábado da oitava da Páscoa e também já às vésperas da festa da Misericórdia, proclamada por São João Paulo II, festa essa que enfatiza a mensagem fantástica da misericórdia divina em Cristo, revelada por Jesus ao mundo através de Santa Faustina Kowalska. Eu hiperindico, quem ainda não leu, não teve contato com o Diário de Santa Faustina, que o leia, que veja a mensagem da misericórdia ali de Jesus através de Santa Faustina. É fantástico, eu particularmente gosto muito, me faz muito bem. Então hiperaconselho você a conhecer essa espiritualidade, a rezar o texto da misericórdia. Você que ainda não fez, não é? Nós temos na Canção Nova essa prática já há alguns anos, muito bonita, que é mais que uma devoção, é uma espiritualidade, é algo muito especial. Espiritualidade essa muito cara a São João Paulo II. Mas enfim, não é nem sobre isso que o padre vai falar nessa homilia. Nós estamos ouvindo bastante sobre a misericórdia já aqui nas pregações próprias do acampamento, mas as leituras de hoje são muito especiais e elas nos apresentam realidades muito importantes. Como nós temos pouco tempo, eu faço a opção de me deter mais no enredo peculiar ao Evangelho, que ainda é um Evangelho pós-pascal, narrando as aparições de Jesus ressuscitado. Evangelho esse narrado por Marcos. Marcos é o proto-evangelho, o primeiro de todos os evangelhos, e a narrativa do evangelho de hoje está num epílogo. Epilogos do grego quer dizer uma palavra, um dizer acrescentado no final de toda a narrativa. E nesse epílogo, Marcos, que era um discípulo direto de São Pedro, Marcos, segundo Santo Epifânio, ele era um dos 72 discípulos, mas que quando Jesus fez aquele discurso famoso do pão da vida, em João 6, ele foi um daqueles que não aceitou aquela palavra de Jesus e que o abandonou momentaneamente, mas depois regressou e se tornou colaborador de São Pedro, discípulo de São Pedro. Enfim, Marcos apresenta algo que faz com que nós reflitamos sobre a nossa postura atual. Veja bem, Marcos disse que Jesus ressuscitado apareceu a Maria Madalena, da qual o próprio Cristo tinha expulsado 7 demônios. E Maria, por sua vez, chegou até os 11 discípulos e disse: o Senhor apareceu a mim. Marcos disse: eles não acreditaram. Depois, Marcos, aqui nesse evangelho, narra que Jesus ressuscitado apareceu a outros 2 discípulos que não estavam entre os 11, e a narrativa também diz que os discípulos não aceitaram. Depois, no final do evangelho que nós lemos aqui, Jesus apareceu aos 11 discípulos, e então eles aceitaram, claro, Jesus ali ressuscitado, mas Jesus repreendeu a dureza de coração deles e a falta de fé. Inclusive, na mensagem à Santa Faustina, Jesus, no número 1521 do diário, diz que fere demais o coração dele quando a gente resiste a crer na presença dele ressuscitado, quando nós resistimos a crer na sua misericórdia. Mas eu refleti o seguinte: eles não aceitaram o testemunho de Maria Madalena, talvez porque aquela sociedade era muito machista e ela era uma mulher. Eles não aceitaram o testemunho daqueles 2 discípulos, talvez porque aqueles 2 discípulos não rezavam como eles, não se encaixavam no padrão deles, não estava fora do universo dos preconceitos deles. Jesus, muitas vezes, aparece a nós através do testemunho de outras pessoas. E como muitas vezes, por causa do nosso orgulho, a nossa autossuficiência, o nosso preconceito, a gente resiste em aceitar o testemunho do ressuscitado. Porque talvez quem está falando, quem está testemunhando, é alguém que eu conheço, é alguém da minha família, é o meu cônjuge, é um meu amigo, é um padre que eu não gosto. Sobretudo nesse tempo que a gente está impedido de ir à missa, né? Estamos em quarentena em casa, as igrejas fechadas, a gente precisa refletir sobre isso. Muitas vezes a gente deixa de ser abençoado, a gente deixa de ser curado, de crescer, de receber uma palavra que nos edifica por causa dos nossos preconceitos. A gente esquece que Deus usa com quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. E às vezes Deus vai falar com você através de uma pessoa que você não dá nada.
Como a primeira leitura disse, que os fariseus se espantavam da eloquência de Pedro e João, porque eles eram pessoas simples, sem cultura, ou seja, eles não correspondiam às expectativas dos fariseus e da elite judaica, a elite religiosa judaica. Muitas vezes, a gente descarta as pessoas que estão testemunhando o ressuscitado porque elas não rezam como nós, porque elas não usam palavras que nos agradam, por causa do sotaque do padre, que é de determinada região do Brasil, por causa da cor do padre, por causa do jeito do cabelo do padre, porque eu defini que o padre é metido, que o padre é só isso. E às vezes é difícil ser sacerdote, eu digo para você. Se você não evangeliza, se você não usa, por exemplo, as redes sociais para evangelizar, você é acomodado. Se você usa, você está se expondo demais e buscando seguidores. Ou seja, você faz, apanha, se não faz, apanha. Eu estou falando em nome de todos os sacerdotes, né? Às vezes a gente para no nosso preconceito e a gente deixa de entender que tem gente testemunhando Jesus. E eu tenho percebido que quem menos testemunha Jesus é quem mais critica quem testemunha Jesus. Talvez os 11 discípulos não aceitaram o testemunho daqueles 2 discípulos, porque talvez eles eram de outra região do país. Talvez eles não eram de uma cor que agradava os 11 discípulos. Infelizmente, nós somos, muita gente ainda marcada pelo preconceito. Talvez eles não tinham o curso X que os 11 tinham. Mas Jesus ressuscitado apareceu aqueles 2, aliás, no caminho. Às vezes a gente para no nosso preconceito. A gente só aceita quem anuncia, se quem anuncia for do jeito que eu quero, for segundo os meus gostos. Mas Jesus usa quem Ele quer. Esse é um tempo de nós retomarmos essa reflexão. Digo com muita simplicidade, mas com firmeza. E ver o jeito como nós interpretamos os evangelizadores, os padres, os pregadores. Sabe? Talvez o padre não corresponda às suas expectativas. Talvez aquele pregador não corresponda às suas expectativas. Mas o respeite. O respeite porque ele está testemunhando Jesus. Ele está testemunhando Jesus. Às vezes, ao invés de tacar pedra em quem está testemunhando Jesus, eu convido você, eu convido a mim a testemunhar também. A usar a sua rede social para falar de Deus, para testemunhar o ressuscitado, né? É muito triste perceber que muitas vezes nós impomos os nossos critérios. No fundo, esse é um pecado de orgulho e de autossuficiência. É a filáusia, né? O mesmo pecado de Adão e Eva no paraíso. Nós queremos ser Deus. Nós achamos que somos nós que definimos o que é certo e o que é errado. Mas você e eu não somos juízes. Juiz é Deus. E é um juiz que julga com misericórdia, que não vê, não para na aparência, mas vê a intenção do coração. E outra coisa que me chamou a atenção, recado dado dessa primeira reflexão aqui, né? Outra coisa que me chamou a atenção nesse evangelho foi que aqueles 11 discípulos, eles escolheram não aceitar a alegria do anúncio da ressurreição. A alegria que eleva a alma, que vem da mensagem da ressurreição, nos liberta. Mas veja bem, aqueles discípulos, eles resistiram à alegria da ressurreição e eles escolheram permanecer na tristeza. Eles escolheram permanecer na dúvida, no medo, na preocupação. É uma escolha pessoal. Jesus, filho, filha, está convidando você agora a olhar para Ele e a olhar para a ressurreição dele, e a assumir a alegria da ressurreição. Não escolha ficar preso, não escolha ficar presa na tristeza da cruz. A cruz foi necessária, mas Jesus ressuscitou. Santo Hipólito de Roma dizia, no século do 2 para 3, desapega-te de ti mesmo, renuncia à tristeza, porque a tristeza é a mãe da dúvida, é a mãe do erro. Às vezes, nós escolhemos ficar presas à tristeza da tumba. Às vezes nós escolhemos a ficar presas à tristeza do medo, da dúvida, a ansiedade. Ai, padre, será que vai dar certo? Ai, padre, o que vai acontecer? Filho, filha, você não está no amanhã nem no ontem, você só tem o hoje. E no hoje
você e eu somos convidados a olhar para Jesus ressuscitado, a assumir a alegria da ressurreição e a deixar essa alegria ecoar dentro da gente. Não escolha ficar apegado aos seus medos, não escolha ficar apegado aos seus receios, às suas dúvidas, às suas tristezas, aos seus preconceitos, àquilo que já passou. Escolha se abrir à alegria da ressurreição e deixe o ressuscitado libertar você. Jesus é mais forte que os seus problemas, a misericórdia de Deus é maior que os seus pecados, o amor de Deus é maior que o teu medo, a força de Deus é mais forte que a tua saúde frágil, o poder e a providência de Deus são maiores que a tua crise financeira. Escolha olhar para o ressuscitado e deixa essa alegria encher o teu coração.